E aí, pessoal, tudo na paz do Eterno? Bom, o vídeo aqui é rapidinho, só para explicar uma postagem que eu coloquei, acho que os irmãos não entenderam. Pedro, em 1 Pedro 4,18, Pedro está citando Provérbios capítulo 11, versículo 31. Os textos não batem. Isso acontece muito no Novo Testamento, eu vou provar aqui em outro versículo. Mateus, capítulo 12, versículo 21. Eu estou citando outro texto agora para comprovar essa questão. Mateus, capítulo 12, versículo 21. Está escrito assim: e no seu nome esperarão os gentios. Bíblia em português. Tem uma nota de rodapé. Eu não sei se as pessoas que vão me assistir sabem para que serve, mas existem umas letras que nos levam a um texto. Por exemplo, aqui nesse texto que eu citei, tem um J, e esse J está me levando ao livro de Isaías, capítulo 42. Isaías 42, do 1 ao 4. Bom, eu vou abrir Isaías, porque Mateus está declarando que no seu nome esperarão os gentios. Mas será que isso está na Bíblia, irmãos? Aqui, porque aqui é uma interpolação. Não sei se os amados sabem o que é interpolação. Eu vou ler aqui. É o versículo 4. Está escrito assim: não desanimará, nem se quebrará até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão sua doutrina. No hebraico está escrito doutrina é Torá, tá ok? No hebraico. Eu estou usando Isaías, então é hebraico. Eu não quero saber de Septuaginta, eu estou falando de hebraico. Então, o texto de Mateus 12 que eu li é uma citação de Isaías 42, versículo 4. Isso quem está dizendo é a própria Bíblia de João Ferreira de Almeida, na nota de rodapé. Então eu aconselho aqueles que não sabem usar a nota de rodapé, analisarem o que significa as letrinhas pequenininhas. É uma citação do livro de Mateus, capítulo 12, que eu li. E os gentios aguardarão no seu nome. É uma citação de Isaías 42. Só que quando você vai em Isaías 42, não está escrito os gentios aguardarão seu nome. Está escrito, e as terras do mar, tá, esperarão sua doutrina. É fato que o Isaías 42 fala do servo do Eterno. Só que o texto está dizendo que os gentios esperarão a Torá do Messias. É o que está aqui. É o que está na Bíblia. Só que o livro de Mateus coloca, e os gentios aguardarão o seu nome. É o que eu te pergunto. Eu faço a pergunta. Torá para nome, a diferença é muito. Shem no hebraico é nome. Shem. Shemô, nome. Agora, doutrina no hebraico é Torá. Há uma diferença enorme. Não é uma questão só de interpretação. É uma questão de modificação. Porque tem palavras que a polissemia você pode mudar. Você pode pegar a palavra emuná, você pode colocar fidelidade, confiança, fé. É uma polissemia. Você pega termos no hebraico que te dá 2, 3 traduções possíveis. Aqui não tem essa. Doutrina é Torá. E o que o Mateus no capítulo 12 está dizendo é que o deveria estar lá. O que deveria estar lá é, e os gentios aguardarão sua Torá. Só que não está lá. Então, essa interpolação, que é inserir um texto do Antigo Testamento no Novo, isso é interpolar, está errado. De que versão Mateus tirou? Será que foi Mateus mesmo que tirou isso? Porque Mateus era um judeu. Você vê, Mateus era judeu. E se Mateus escreveu na língua hebraica aramaica, que é a língua nativa dele, língua de origem dele. Não faz sentido ele escrever para o povo dele em grego. Não faz sentido. Faz sentido o grego escrever para o grego. Faz sentido eu escrever para um português, língua portuguesa, escrever em português. Não faz sentido eu escrever em hebraico para alguém que fala em português.
Então eu tenho que falar em hebraico. Quem fala hebraico? Então está aqui, Mateus 12, versículo 21. E no seu nome esperarão gentios. Está errado isso aqui. Isso aqui é um equívoco. Que a própria João Ferreira de Almeida, na tradução, aqui ó, tô usando a Bíblia. Tô usando a Bíblia evangélica. Para mostrar que essas interpolações estão todas erradas. E eu vou mostrar outra. Tá? Quando o anjo vai dizer... Isso é interpolação equivocada. Mas por que a gente tem que falar isso? Porque tem muitas pessoas fazendo doutrina em cima de interpolação. Tá? Quer ver uma outra errada? Vai ser fácil aqui de provar. Ó. Mateus 1, versículo 23. E eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Aí tem um Rzinho aqui, Isaías 7,14. Abra lá, Isaías 7,14. O que está escrito aqui? A virgem conceberá. O que está escrito no hebraico? 7,14. Eu não preciso nem ler, mas vou abrir aqui. Não está escrito a virgem conceberá. Tá? O contexto não mostra isso. 7,14 de Isaías. Vou mostrar para vocês que essas interpolações aí é um problema sério nas traduções. Tá? E muito mais sério para quem não conhece. Porque aí acha que aquilo ali é a palavra inerrante e aí, meu amigo, aí desanda a questão toda. Está escrito assim. Portanto, o Senhor mesmo dará o sinal. Na tradução de João Ferreira de Almeida, está escrito, e a virgem conceberá. Tem uma nota de rodapé aqui. Havia o texto empregado aqui, a palavra almar, que em outros textos traduz como moça ou jovem. Esse termo designa uma moça jovem. Uma moça jovem. Então, veja só. Nas versões, eu tenho várias versões da Bíblia ali. Nas outras versões da própria João Ferreira de Almeida, a Ferreira de Almeida tem a corrigida atualizada, a fiel, tem várias versões. Se você pegar as versões, elas não batem. Eu tenho as outras versões ali. E aqui nesse português está. Mas eu vou pegar o texto hebraico. O negócio é pegar o texto hebraico. Eu vou pegar aqui para vocês poderem estarem vendo. Tá? O texto hebraico aqui, ó. Vou pegar aqui, ó. Vou pegar uma versão aqui no hebraico aqui. Eu não preciso nem pegar uma versão no hebraico, não. Vou pegar de Jerusalém. Vou pegar de Jerusalém aqui, que é de Jerusalém traduz melhor. Tá? A versão hebraica ali vai dizer o que está escrito aqui, porque eu já li essa versão. Para vocês verem, você vai confiar na versão da Bíblia? Uma Bíblia fala uma coisa, outra Bíblia fala outra. Aí você vai fazer o quê? 7,14, está escrito assim. E sabereis que o Senhor mesmo dará o sinal, a jovem está grávida. E agora? Aí, está escrito na Bíblia de Jerusalém, ó. Pois sabei que Adonai mesmo vos dará um sinal. E eis que a jovem está grávida. Você viu? A incoerência nas traduções. A jovem está grávida ou a virgem conceberá. A diferença é desastrosa, irmãos. Poxa, aí vem falar que a gente não tem. Vamos parar de defender tradução errada. Vamos ser coerentes. As traduções não batem. Você pega 4 traduções, nenhuma das 4 batem. Ué, tá aqui, Bíblia de Jerusalém. Você vai ficar com qual? João Ferreira de Almeida ou Jerusalém? É isso que eu falo. A jovem está grávida. É uma afirmativa. É uma afirmação. A jovem está. Por que está certa essa tradução? O contexto. É simples assim. É o contexto que prova o texto. Versículo 10. E Yahvé tornou a falar com Acais, dizendo, com quem? Com Acais. Porque eu tenho que saber, é uma profecia? Vamos saber aqui. Pede um sinal a teu Deus. Mas por que está pedindo um sinal? Você sabe o contexto? É aí que as pessoas só pegam o Novo Testamento e sai pregando. Não, porque uma virgem conceberá. A pessoa não para estudar. O problema das pessoas, sabe o que é o problema das pessoas? Elas não estudam. Elas não estudam. Ó, eu acho que as pessoas têm que usar, sabe, a razão. A razão, tá? Por quê? Porque senão as pessoas estão confiando em algo que não é. E o problema todo das pessoas é isso. O contexto está falando aqui que a Acais está passando uma luta tremenda. O profeta vai até ele e diz, me pede um sinal que eu vou te dar, que o Eterno vai intervir nessa situação que você está vivendo aí. A Acais diz, eu não vou pedir sinal nenhum não, vou tentar Deus.
Aí o Eterno, então eu vou te dar um sinal. A jovem está grávida, a mulher dele. A mulher de Acais estava grávida. É só isso, irmãos. Agora, pegaram uma interpolação no Novo Testamento, inseriram no texto de Mateus para comprovar que Yeshua nasceu de uma virgem. Aí agora a casa cai. Não existe profecia de virgem nenhuma. Existe que a jovem está grávida. É o contexto da época de Acais. E outra coisa. O nome Emanuel não é o nome do Messias. O Messias se chama Yehoshua. Yeshua. Yeshua nunca foi chamado de Emanuel. Emmanuel. Que El também quer dizer poder, não quer dizer nem Deus, poder. E o Emanuel está escrito errado, está com a letra hebraica errada, de propósito. Tá? Emanuel está inserido com men sofit no meio da palavra, porque o men final ele só existe em palavras que tenham o men no final. Por exemplo, Haim é o men sofit, é o men final, ele é quadradinho. E o outro men está no meio das palavras, por exemplo, Emet. Só que no nome Emanuel, eles colocaram, o rabino, o escritor, colocou de propósito o men que deveria estar no final, está no meio. E aí começam as interrogações, porque de propósito foi colocado uma letra que não deveria estar ali. Aí eles têm as explicações, que seria possível que Ezequias fosse um Mashiach. Só que Ezequias não se qualificou, não estava ao nível de se tornar um Mashiach. Então eles colocaram que aquela profecia é destinada a Ezequias. Pronto, não está falando que o Messias vai nascer de virgem nenhuma. Isso se chama interpolação. Está errado, eu mostrei ali. Agora, no português diz uma coisa, a Bíblia de Jerusalém diz outra, e no hebraico diz o quê? A jovem está grávida. Não é a virgem conceberá. Não está escrito isso. A jovem grávida. Entendeu? Porque é uma citação de Isaías 7,14. Não é uma profecia para a época de Yeshua, irmãos. Muita coisa que foi ensinada é ensinada em cima de traduções equivocadas. O que existe, o próprio João Ferreira de Almeida achou 2.000 erros de tradução. E eu não estou falando só da tradução, estou falando do texto que está inserido. O problema todo é que as pessoas não estudam essa matéria. É muito fácil eu pegar a Bíblia hoje, subir para um púlpito e começar a gritar, pregar e fazer acontecer. É a coisa mais fácil. A questão é provar que eu estou falando, está na Bíblia e foi o Eterno que disse. Aqui está a questão. Ah, mas tá muita coisa na Bíblia. Tá coisa na Bíblia que não está nem no original. Novo Testamento, Velho Testamento. Onde está escrito isso? Mas está na sua Bíblia. Está na sua Bíblia. Na minha não está. Na Bíblia está Brit Hadashah. E aí? Como é que faz agora? É testamento? É aliança? Então traduzir Bíblia, qualquer um pode traduzir. O fato é, está vindo da onde? De que original? Como que está a tradução? O que fizeram com o manuscrito? Quem é que escreveu? As pessoas nos perguntam. Você já parou para pensar? A Bíblia de Jerusalém, quem é que traduziu essa Bíblia aqui? Vocês sabiam que foi a Igreja Católica? Bíblia de Jerusalém. Eu tenho essa versão aqui, ó. Bíblia de Jerusalém. E a tradução dos católicos dizem, em Isaías 7,14, que a jovem está grávida. Não é que a virgem conceberá. Então a própria Igreja Católica traduzindo a Bíblia do jeito certo. Aí a FEPEGA do João Ferreira de Almeida não está do jeito certo. Então, confiar em tradução, eu estava analisando ontem um texto hebraico, quando o Eterno diz, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Isso no português. A palavra misericórdia no hebraico é raham. Raham é compaixão. No texto que o Eterno diz para Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, a palavra não é misericórdia. A palavra é Hanan, que quer dizer, é a raiz da palavra Hem, é a raiz da palavra. Vem da raiz que quer dizer ser gracioso. O Eterno está dizendo, ou ter favor, favorecer. O Eterno está dizendo para Moisés, eu vou ter graça de quem eu quiser ter graça. Não é misericórdia. Então, são e outros textos que o tradutor faz uma confusão. Porque aqui eu tenho versões hebraicas, porque eu estou falando.
Eu tenho a quantidade de versão de Bíblia, eu tenho um monte. Então eu estou falando algo que é verídico. As traduções são tendenciosas. Muitas traduções não conferem com a realidade do hebraico. Eu sou a favor da tradução literal, que é pegar lá, favor é favor, e acabou a conversa. Rem é favor. Aí traduz para graça. Eu entendo que tem que... O favor, o que é um favor? O que significa um favor? Você chega para mim, irmão Felipe, você pode me emprestar seu carrinho de mão fazendo favor? Aí eu digo para você, posso, eu te empresto. Aí você leva para sua casa, usa o carrinho e devolve. Você não me pagou nada, eu te fiz um favor. Isso é graça no hebraico. Favor, qualquer favor. Se eu achei graça diante dos teus olhos, quer dizer o quê? Você vai me favorecer? É isso que o texto diz. Você vai me favorecer? É fazer um favor. É favorecer alguém. Quando você faz algo para alguém. Aí não diz se a pessoa merece, se a pessoa não merece. Então o termo literal é favor. Então o texto você tem que analisar no texto hebraico. Porque no português está falando muita coisa. Existe paráfrase no português. O texto de Gênesis diz assim, isso são termos técnicos que eu estou usando. Paráfrase, só que eu uso isso é tradutor. Quer dizer o quê? O texto tem 3 palavras no hebraico, mas ele quer trazer uma lógica, então ele acrescenta 2, 3 no português. Agora tem que saber se essa paráfrase está certa. A Bíblia diz que a Eva foi criada para estar do lado de Adão, para ser uma mulher idônea. Cadê a palavra idônea no hebraico? O tradutor coloca. O tradutor coloca um monte de coisa. Aí eu posto as coisas aqui, eu postei agora aqui um texto de Pedro 4,18, tá embaixo nas minhas postagens. Pedro citando Provérbios 11:31. O texto não bate de jeito nenhum. Tá? O texto não bate. O irmão veio citar Septuaginta. Irmão, pelo amor do pai, o provérbio foi escrito em hebraico. Eu tô com um texto hebraico ali. O texto hebraico é claro em dizer, e o justo é punido. Não tem esse negócio de ir pra Septuaginta. Vamos ser verdadeiros, as traduções tá uma salada. É tradução A, B, C, D, não bate uma com uma. O que você tem que fazer? Vai estudar o hebraico. Vai estudar o hebraico. Acabou. Eu citei a segunda interpolação do Novo Testamento que não confere com o texto hebraico. Porque eles usaram o grego. É problema? Isso não é problema meu, não. Quem que usou o texto grego? A minha questão aqui é saber se tu está conferindo. A opção aqui nossa, aqui dos pregadores da palavra, é conferir se está na palavra. É ser coerente. Sabe? Não é porque está escrito... escrever papel e caneta. Um dia eu ouvi um Roth falando isso. Papel e caneta escreve tudo. Escreve o que você quiser. Para fechar aqui, deixa eu ouvir que Jailson Ramos. Eu sempre digo assim, que existem muitos leitores da Bíblia, mas poucos estudantes. É verdade. Estudiosos, né? Estudadores. É tradução muito tendenciosa. Shalom Rav, Shalom Carlos Alberto. Bom, para finalizar, das muitas traduções que eu tenho algumas traduções boas, né? O texto grego, tem 2 versões do grego, versão do hebraico, tem várias do versão hebraico, versão de Rashi, eu tenho algumas versões hebraicas. A gente vê uma diferença enorme da concepção de um judeu traduzindo para uma concepção de um católico traduzindo. A ideia é totalmente outra. Então, traduzir também é interpretar. Então, eu vejo que a melhor coisa que vocês têm que fazer andar com o dicionário na tua mão. Mas como é que eu vou saber o que está escrito ali? Porque eu disse para você. Você vai no texto em português, está escrito misericórdia. O certo seria a palavra raham. No hebraico moderno é rahem. Raham é compaixão. Só que você vai no português, você vai num dicionário em hebraico, aí você tem um problema. Depende do texto. E o problema todo que os tradutores, ele traduz num versículo a palavra vodá como culto, no versículo seguinte ele já não põe culto de novo, aí ele põe serviço. Aí no outro versículo ele já não põe serviço, ele põe adoração. Aí o tradutor faz uma miscelânea com a cabeça do camarada que está estudando.
Então, eu acho que eles nunca imaginaram que existiam aplicativos como o Biblework, como o teu Word, que, sabe, corrige esse problema todo. Você, 2 cliques, você pesquisa a palavra ren no hebraico, você tem quantas vezes é citado na Bíblia. É coisa rápida, coisa de segundo. Coisa que você levaria o dia inteiro ou uma vida estudando. Estou falando, hoje o computador procura em coisas de segundo uma palavra. Hoje, a facilidade de você estudar é muito maior. Eu tenho os aplicativos no meu computador e isso é uma ferramenta que nos ajuda a compreender muito mais. E, meu amigo, o tradutor levava ano para traduzir, 1 ano para traduzir a Bíblia. Você consegue resolver um texto em pouco tempo. Só você ter paciência. Você não precisa saber muito de hebraico, tem que saber o básico. Tem que saber o básico, isso é verdade, para você poder pesquisar. Se você não sabe o alfabeto hebraico, você não vai saber pesquisar nem no dicionário. Então tem que saber o Alef, Beit, Gimel, Dalet, Rei, Vav, Zain, Het, Tet, Yod, Kaf, Lamed, Mem. Você tem que saber, senão você não vai saber buscar. Aí você sabendo isso, indo lá no hebraico, pesquisando, você às vezes não precisa falar fluente hebraico, você precisa saber do básico da hebraico. Você já vai ter uma boa experiência com a Bíblia e a sua mente vai ser renovada. Você vai entender como o autor escreveu. E eu vou dizer para os irmãos, a Bíblia em português, especialmente o Novo Testamento, muitos textos não batem. E o Novo Testamento tem 70% de citação do Antigo Testamento. E se eu pegar aqui, existe uma quantidade enorme de textos que vem do hebraico vem citado pelos apóstolos. São citados, o próprio Messias citou muitos textos. Tá? Então a gente precisa saber, por exemplo, o Paulo diz lá em Atos, nas suas pregações, ele cita um provérbio, as más conversações corrompem os bons costumes. Isso ele fala em uma das suas cartas. Só que isso não é nem citação do Antigo Testamento, isso é um provérbio grego, é um provérbio popular. Então você vê que você tem que saber, as pessoas falam, repetem as coisas, não sabe. Não tem quando ainda que eu falasse a língua dos anjos, não tem essa parte que fala do amor. Alexandre o Grande compôs um poema muito parecido. Então a gente precisa conhecer a fonte, gente. A gente pode ficar, tá escrito a palavra inerrante de Deus. Pelo que eu sei, Deus só falou os 10 mandamentos e o restante ele disse para Moisés. Porque a única coisa que o Eterno escreveu foi as tábuas da lei que ele escreveu com o dedo dele. O resto foi Moisés que passou de forma oral, né? Para o seu... Tanto que a própria tradição judaica diz que quem compilou a Bíblia hebraica foi Esdra. Então a gente sabe sobre as 4 fontes que existia, Eloísta, entre as outras fontes que existia. Então a gente sabe que existia toda essa questão, depois a Bíblia foi unida. Mas uma coisa eu tenho para falar para vocês. Papel e caneta escreve muita coisa. E para fechar aqui com chave de ouro aqui. Atos capítulo 15. Vai dizer que a comunidade messiânica em Jerusalém fizeram um concílio onde Paulo estava, Barnabé, Pedro, e debateram sobre o assunto da circuncisão. E ao debater e resolver, Tiago, que era o líder da comunidade, Yaakov Hatzadik, que é o nome dele, Tiago Justo, ele decide não colocar mais cargos aos gentios. Ali ele vai dizer que não deve fazer isso, isso e isso, baseado na Torá. Mas que nas sinagogas eles deveriam aprender, porque todos os sábados era lido. Pronto, fizeram uma carta e escreveram. Tiago entregou na mão de Pedro e de Barnabé, mas não enviou sua carta. Enviou testemunhas. Sabe, as pessoas não param para analisar os detalhes da Bíblia. É por isso que muitas pessoas não leem. Mas se lesse, saberia por que Tiago está mandando testemunhas para testemunhar o que está escrito na carta. Sua carta tem valor? A carta, sem as testemunhas, não havia valor. Porque só haveria valor as cartas com as testemunhas que foram com Paulo e Barnabé. Isso está em Atos 15. Será que toda carta é aceito? Será que toda carta era aceita em Antioquia? Será que todas as cartas eram aceitas nas comunidades? Engano, irmão. Não é qualquer carta que é aceito, mas sim aquilo que veio de Jerusalém. Então, o texto de Atos está deixando claro que a carta vindo de Jerusalém só não era suficiente. Tiago teve que enviar
testemunho para chegar lá no meio da congregação. Olha, o que está escrito aí realmente saiu da boca dos apóstolos lá em Jerusalém. Aí eu te pergunto, você aceita qualquer tipo de carta como regra? Amados, tem que ser coerente. No Novo Testamento não existia, quando os apóstolos começaram a pregar a Bíblia, palavra, não existia Novo Testamento nem Taná o nome. O que existia era o conhecido como Sagradas Escrituras, tanto que o Antigo Testamento foi canonizado em 90 depois de Cristo. 90 depois de Cristo. O chamado Antigo Testamento, que hoje nós chamamos de Taná, um acróstico. Mas não existia essa canonização nem do Novo nem do Velho. Os apóstolos pregaram em cima das profecias dos apóstolos. Pedro, na sua primeira pregação, ele fala sobre o servo sofredor, usando Isaías. Paulo, nas suas cartas, ele vai citar muito o livro de Isaías. Até quando Paulo vai falar do anticristo, que o anticristo vai ser derrotado pelo Machia, Paulo cita Isaías capítulo 11, que com o sopro da boca. Tudo está na Bíblia hebraica. Só que Paulo está citando o texto da Bíblia hebraica. Só que as pessoas acham que a maioria do texto do Novo Testamento é escrito, é uma interpolação. Tem comentários, a pessoa está escrevendo sobre um assunto, aí pega uma profecia e encaixa ali, para se cumprir o que está escrito no profeta. E para se cumprir, é citação do Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento é cheio de citações do Antigo Testamento, mas tem que pesquisar para saber se aquela frase está correta, se está do jeito certo, porque senão, meu amigo, a gente vai confiar no tradutor. Bom, que o Eterno nos abençoe. Amém, irmão Marcos Fábio da Cruz, Alencar. Que o Eterno nos abençoe. Eu quis explicar aqui a postagem que eu coloquei anteriormente, que tem uns irmãos lá fazendo uns comentários lá, e eu fico pensando, o povo não lê o que eu ponho, não, irmãos? Pelas vagas, não é léxico que eu estou usando, não. Estou usando texto hebraico. Texto hebraico, eu usei uma versão do Provérbios analítico, tá ok? Analítico. Eu vou mostrar para vocês aqui o texto hebraico analítico para finalizar essa live aqui, tá? Deixa eu pegar aqui. Bom, tá aqui, ó. Texto hebraico analítico. E tá aqui Provérbios 11:31, ó. O justo é punido. Se o justo é punido, aonde vai parar o pecador é o ímpio. É isso que está escrito no hebraico, tá? Então aqui algumas ferramentas que a gente tem aqui para falar da palavra do Eterno, tá ok? Um abraço a todos vocês, compartilhem o vídeo aí, ó. Edifique pessoas. Valeu, gente!